Para você ver como é as coisas, né? O rei Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Apesar de ter, né, adulterado, de ter planejado o assassinato, né, do seu capitão Urias, né, do capitão do seu exército, né, e se ter se deitado com a mulher de Urias, né. Aí você vai encontrar lá em 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1, né, que é o pecado de Davi com a mulher de Urias. E a partir do verso 14, né, fala sobre a articulação de Davi, né, para a morte de Urias, né, o que Davi planejou. E a partir do capítulo 12, né, Deus envia o profeta Natã, né, e diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi, o qual, vindo a ele, disse-lhe: havia 2 homens em uma cidade, um rico e outro pobre. Isso era referência a Davi, que era rico, e Urias, que era pobre. Mas o pobre não tinha mais que uma só ovelha, que ele tinha comprado e criado, e que tinha crescido com ele e com seus filhos, comendo do seu bocado e bebendo do seu copo, e dormindo em seus seios, e tinha como uma filha. E veio um viajante, homem rico, e ele não quis tirar das suas ovelhas e das suas vacas para fazer um guisado ao viajante que tinha vindo a ele, mas sim tomou a ovelha daquele homem pobre. Deu para entender? Que o homem rico tirou a única ovelha que o homem pobre tinha. Isso era referência a Davi, que Davi tomou de Urias. Davi poderia ter qualquer mulher, mas Davi preferiu tomar de Urias. Isso foi uma figura de linguagem, né, que Natã usou aqui, né? Ele disse assim: então se acendeu o furor de Davi em grande maneira contra aquele homem, que disse a Natã: vive o Senhor, que é o homem que fez isso e é digno de morte. Veja bem, né? Davi não sabia, mas aquelas palavras eram para ele, né? Aquela palavra de Natã, do profeta Natã, era para ele, né? E Davi, por não saber que era para ele, Davi ficou enfurecido e disse que o homem rico deveria morrer, sendo que esse homem rico era ele. E ele, no versículo 6 do capítulo 12, diz assim: e ele deve pagar pela cordeira quadruplicado, né, porque fez tal coisa. Para você ver como é as coisas, né? Davi achava que não era ele, mas era ele, né? Se fosse pelas próprias palavras de Davi, Davi deveria o quê? Morrer, né? Porque assim, ele achava que aquela conversa toda de Natã não era para ele, mas era para ele. Aí então disse Natã a Davi: tu és este homem, para você ver como Deus é bom, né? Tu é este homem, né? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi por rei sobre Israel, e te dei liberdade, né? E te libertei da mão de Saul, né? No capítulo 7 diz assim: e disse Natã: tu és este homem, né? O profeta disse que Davi era aquele homem rico que ele estava se referindo, né? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi por rei sobre Israel, né? Deus disse a palavra de Natã, né, que Deus falou que, né, ungiu Davi como rei em Israel e libertou Davi das garras de Saul. Eu te dei a casa do teu senhor, né? Eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Depois disto lhe dei também a casa de Israel
e de Judá. E se isto é pouco, eu te acrescentaria tais coisas. Não é só que, né, palavra forte, né? Deus disse no profeta, Deus usou o profeta Natan e disse, né? Deus ungiu Davi como rei, livrou Davi das garras de Saul, né? Deu à casa do Senhor dele mulheres, né? Não era uma só, era várias, né? E o que Davi queria, Deus ainda acrescentava mais. Deus acrescentava ainda mais coisa. Já no versículo 9 diz assim: por que, pois, tiveste desprezo pela palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? Veja só, né, que Davi tinha pegado a mulher de Urias, né, se deitou com a mulher de Urias e planejou a morte de Urias. Isso é uma palavra muito forte, né, que, né, se a gente for, os que nada escapa dos olhos de Deus, né? Lá em Daniel capítulo 2 versículo 22 diz que Deus revela o profundo e escondido, conhece que está em trevas e com ele mora a luz, né? Aí no Salmo, no versículo 10, né, no versículo 9, ainda a continuação do versículo 9, né, diz assim: a Urias o Heteu tu fizeste a espada e tomaste por tua mulher a sua mulher, né, que Davi tomou de Urias, a mulher de Urias, e fez dela a sua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon, né, que Davi planejou ainda a morte de Urias. E mesmo assim Davi ainda foi um homem segundo o coração de Deus. Por que será? Você vê que além de Davi pegar a mulher de Urias, planejou a morte de Urias, né? A palavra que Deus deu a Natan, né, que se referiu ao homem rico, né? Esse homem rico era o rei Davi, tinha várias mulheres, mas ele ainda preferiu pegar a de Urias. Mas teve um segredo que tornou Davi o homem segundo o coração de Deus. Se você for para o Salmo 51, né, vamos ligeiro aqui que o vídeo está acabando. O Salmo 51, o versículo 4. Salmo 51, versículo 4. Vamos logo que está acabando. Salmo 51, versículo 4 diz assim: contra ti somente pequei. Fiz o que é mal diante dos teus olhos, e que seja reconhecido justo em tua palavra, tido, né, tido por puro em teu julgamento, né? Você vê que Davi se arrependeu amargamente do pecado dele, né? E isso tornou Davi, né, um homem segundo o coração de Deus, porque Davi pecou, né? É como eu disse no vídeo passado, se a gente fosse depender do julgamento aqui do homem, Davi estaria morto. Davi não seria o homem segundo o coração de Deus, né? Eu estaria morto, você estaria morto. Mas Davi pecou, reconheceu seu pecado e se arrependeu, né? Do mesmo jeito que a misericórdia do Senhor alcançou Davi, alcança a gente todos os dias, né? E a gente, né, é beneficiado pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Então fica essa passagem aqui, né, essa meditação pra gente, né? Que Deus abençoe vocês, que curta, compartilhe esse vídeo, né? E amém.